Nos dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido lutou sozinho contra o terror nazista. A nação tinha como filosofia manter a calma e seguir em frente até mudar a sorte. Hoje, o Reino Unido está diante de um novo tipo de perigo, vindo de um invasor muito mais poderoso. Existe um número imenso de avistamentos de OVNIs no Reino Unido. Desde a década de 50 até o término do projeto governamental para OVNIs, houve cerca de 12 mil avistamentos investigados. Mas os detalhes surpreendentes por trás desses incidentes permanecem segredo até hoje. Em maio de 2008, o processo para tornar públicos os arquivos confidenciais britânicos começou. Alguns desses documentos estavam bastante censurados. Estaria o Reino Unido diante de uma invasão? E será que o governo saberia mais do que diz? Una-se a nós para descobrir os segredos explosivos dos verdadeiros arquivos secretos britânicos sobre alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Aberdeenshire, Escócia, 2012. Estamos no meio de uma noite fria de outono das planícies escocesas. A família Ritchie é repentinamente acordada por fortes luzes no céu. Ao olhar pela janela, eles ficam surpresos ao ver um objeto circular planando sobre a sua fazenda, onde ele permaneceu por 4 horas. A família conseguiu gravar o encontro em vídeo antes de o objeto desaparecer. As autoridades disseram que eles não tinham meios de saber que naves estavam na área no momento. Mas como seria possível que uma das maiores autoridades mundiais em controle de tráfego aéreo não soubesse o que existia em seu próprio território? Especialistas acreditam que o avistamento foi apenas o mais recente de uma longa série de acobertamentos governamentais. As pessoas há muito suspeitavam que o Ministério de Defesa estava muito mais envolvido com os OVNIs do que eles deixavam transparecer em público. Em 2008, o governo britânico começou a trazer a público mais de 50 anos de arquivos confidenciais sobre OVNIs. Existem centenas de arquivos, totalizando dezenas de milhares de páginas de documentação. Quando o governo disse que tornaria públicas as informações sobre os OVNIs, as pessoas deveriam ficar mais atentas. Se somente um desses avistamentos for verdadeiro, o nosso mundo pode mudar para sempre. Arquivo Confidencial. Os arquivos confidenciais britânicos. Tangmere, Sussex, junho de 1950. Um piloto da Força Aérea estava no meio de um exercício de treinamento de voo quando a sua aeronave foi ultrapassada pelo que ele descreveu como um objeto que parecia um disco brilhante que girava. Esse é somente um entre vários encontros com OVNIs relatados pela Força Aérea. A evidência é tanta que se torna demasiada para que o governo continue ignorando. Eles iniciam uma investigação ultra-secreta sobre esses relatos, que é denominada de Força-Tarefa para os Discos Voadores. O Reino Unido parecia estar levando a sério essa questão dos OVNIs, mas quando o relatório final foi terminado, um ano depois, todas as alegações foram descartadas. A Força-Tarefa para os Discos Voadores concluiu que não havia nada que valesse o investimento do tempo e dos recursos governamentais. A despeito de suas conclusões positivas, esses achados nunca foram levados a público. Por que o governo esconderia um relatório que ofereceria conforto e segurança para um público amedrontado? O que eles teriam a ganhar mantendo as pessoas no escuro? Topcliffe, Yorkshire, setembro de 1952. Um exercício da OTAN simulando um ataque soviético está sendo feito quando o radar capta um sinal inesperado. Os relatos do incidente descrevem um OVNI brilhante e rápido capaz de mudar de direção com uma facilidade inacreditável. Os aviões da Força Aérea se separam para persegui-lo, mas não são capazes de identificar a nave misteriosa. O incidente leva o governo de Churchill a tomar ação imediata. Em 1953, o Ministério da Aeronáutica recebe uma ordem de investigar os avistamentos de OVNIs de forma regular e permanente. É até estabelecida uma linha direta para o assunto.
Mas como descrito num memorando liberado recentemente, o pessoal de apoio foi instruído para ser educado, mas de pouca ajuda. O Ministério da Aeronáutica continuaria com esse teatro até o escritório ser tomado pelo Ministério da Defesa em 1964. O Ministério da Defesa tem uma visão diferente sobre os OVNIs. Eles veem um aumento de avistamentos como uma ameaça clara e presente para a segurança nacional do Reino Unido e está prestes a lançar uma investigação secreta própria. 60 anos depois, seus achados surpreendentes somente agora estão prontos para serem revelados. Durante toda a década de 50 e de 60, o Reino Unido passou por uma onda sem precedentes de avistamentos de OVNIs. O auge foi em 66 e 67, uma época em que o mundo estava ocupado com visões psicodélicas do mundo invisível, com o programa espacial americano e a guerra no Vietnã. Durante esse período, a linha direta do governo registrou cerca de 400 avistamentos. O debate sobre os alienígenas chegou até o parlamento para a grande diversão dos céticos. Nos bastidores, um departamento levava o assunto muito a sério. O Ministério da Defesa reuniu uma equipe de especialistas em ciência denominada de DI-55 para investigar os avistamentos de OVNIs. O grupo era tão secreto que o público só soube da sua existência na década de 90. O posicionamento do Ministério da Defesa era não falar nada. Esse ministério já é, pela sua própria natureza, uma organização inerentemente secreta. Existem poucos departamentos no governo mais sigiloso do que no Ministério da Defesa. Essa foi uma tendência que continuou por toda a década de 70 e culminou no incidente mais famoso na história do Reino Unido. Arquivo Confidencial. O incidente de Rendlesham Forest. Rendlesham Forest, Suffolk, dezembro de 1980. 2 aviadores americanos estacionados na base da Força Aérea de Woodbridge testemunharam o que eles primeiro acreditaram ser um acidente de avião. O John Burroughs e Jim Penniston, juntamente com outros militares, pediram permissão para ir até a floresta para investigar o que eles inicialmente tinham pensado que era um acidente aéreo. Quando Burroughs e o Penniston se aproximaram do local, eles encontraram numa pequena clareira não um avião destroçado, mas um OVNI pousado. O incidente, que ocorreu não apenas próximo de uma, mas de 2 bases da Força Aérea, representa uma brecha sem precedentes na segurança aeroespacial e não seria o último. Na noite seguinte, estava havendo uma programação noturna na base quando um jovem aviador foi até o subcomandante Charles Holt, o saudou e disse: "Senhor, ele voltou." Holt não deu muito crédito, mas mesmo assim ele se encaminhou para o local com um gravador e um contador Geiger. E ele encontrou traços significantes de radiação. No meio de sua investigação, ele percebeu umas luzes misteriosas piscando por perto. Holt gravou uma descrição emocionante desse encontro. Eu já ouvi essa gravação e o coronel Holt está claramente descrevendo como ele e os homens sob o seu comando viram um OVNI à distância e depois perceberam que o OVNI estava se aproximando. O incidente da Rendlesham Forest é sem dúvida o caso mais convincente e intrigante do Reino Unido. Esse incidente levantou várias questões no parlamento sobre OVNIs e segurança nacional. Mas, novamente, o Ministério da Defesa respondeu dizendo que não via nenhuma ameaça e considerava o assunto encerrado. Mas o caso Rendlesham estava longe de ser fechado. Quando os arquivos confidenciais britânicos vieram finalmente a público, eles continham milhares de avistamentos entre os anos de 1965 e 2009. Mas os arquivos de 1980 a 82, incluindo Rendlesham, estavam notoriamente faltando. Quando questionado sobre o paradeiro deles, o Ministério da Defesa alegou que eles tinham sido destruídos acidentalmente.
Seria apenas uma coincidência que os registros dos encontros antes e depois de Rendlesham estivessem faltando? Ou será que haveria alguma outra coisa? O que mais haveria nesses arquivos? E esse não seria o primeiro caso de documentos importantes desaparecidos referentes a alienígenas. Arquivo confidencial. O Protocolo Pitlochry. Pitlochry, Escócia, 1990. Dois homens passeando pelo campo tiram fotos de uma nave estranha em forma de losango, acompanhada por dois aviões da Força Aérea. Eles mandam as fotos e os negativos para um jornal regional escocês que não publica a história, mas manda as evidências para o Ministério da Defesa. Temendo que a história possa se tornar um frenesi midiático, o Ministério da Defesa toma uma medida insólita: orientar os oficiais do governo sobre o incidente. Eles são instruídos a esconder detalhes para o público e simplesmente assegurar que o assunto está sendo investigado. Enquanto isso, as fotos são guardadas num arquivo do Ministério na esperança de que a história seja esquecida. O que era o objeto em Pitlochry e por que ele estava acompanhado por dois aviões da Força Aérea? O Ministério alega que se tratava de um voo teste de uma nova aeronave. Mas por que eles fariam tanto esforço para manter a história escondida do público? A seguir, um ex-membro do Ministério da Defesa é testemunha de um dos acobertamentos mais chocantes do Reino Unido. Nos últimos 50 anos, o escritório britânico para tratar sobre OVNIs registrou cerca de 12 mil avistamentos. Mas o Ministério da Defesa tem se recusado a investigar esses casos, mantendo, entretanto, seus detalhes surpreendentes escondidos do público. Evidências convincentes dos incidentes de Rendlesham Forest em 1979 e de Pitlochry em 1990 desapareceram misteriosamente dos arquivos do Ministério da Defesa. Mas no começo da década de 90, o mundo está mudando. O sigilo da Guerra Fria está dando lugar a glasnost. O apartheid está desaparecendo e logo irá dar lugar à Comissão da Verdade e Reconciliação. E no escritório britânico sobre assuntos referentes a OVNIs está prestes a chegar um homem que irá ajudar a levantar o véu do sigilo governamental. Seu nome é Nick Pope. Quando eu fui mandado para o projeto OVNI em 1991, eu não sabia exatamente o que esperar. Até então, eu nunca tinha tido nenhum conhecimento ou interesse em OVNIs. Para mim, aquele seria mais um trabalho governamental. Não demorou muito para Nick Pope perceber que a investigação de OVNIs não era um trabalho qualquer. Arquivo confidencial. O incidente de Cosford. O ano é 1993. 2 anos depois de sua nomeação para o escritório responsável por OVNIs, Nick Pope cuida de seu trabalho com uma dedicação que faltava aos seus predecessores. Nós tínhamos um longo alcance e eu podia pedir recursos que não se encontrariam em qualquer lugar. Porque se a gente tivesse uma foto ou um vídeo, eu podia pedir especialistas técnicos da Força Aérea para analisar e melhorar as imagens. Ele já tinha investigado muitos casos estranhos, mas nada que o prepararia para os eventos surreais do dia 30 de março. Uma blitz de OVNIs. Isso foi uma onda de avistamentos em todo o Reino Unido e teve lugar num período de umas 6 horas. Essa série bizarra de incidentes culminou com o aparecimento de um OVNI enorme sobrevoando as bases da Força Aérea de Cosford e de Shawbury, no centro da Inglaterra. Houve várias dezenas de testemunhas, inclusive um oficial da Força Aérea com 8 anos de experiência, justamente de olhar para o céu e julgar as coisas que avistava. Então não se podia pedir uma testemunha mais confiável. Esse homem viu uma nave triangular a 61 metros do solo. Ela emitia um som de baixa frequência e lançava um feixe de luz parecido com um laser direto no solo. A nave gigantesca se moveu vagarosamente até a base antes de desativar repentinamente o seu feixe de luz e desaparecer no horizonte. Muito mais rápido do que qualquer avião da Força Aérea. Esse encontro deixou o veterano chocado.
Quando eu entrevistei a testemunha um dia depois do avistamento, a voz dele ainda estava trêmula. Pope percebe similaridades contundentes entre Cosford e Rendlesham uma década antes. Pelas testemunhas serem militares e também pelo fato de que a forma do OVNI era triangular. Apesar de que os tamanhos das naves eram bem diferentes. Será que esses OVNIs teriam sido construídos pela mesma raça alienígena? Será que o Reino Unido estaria sob algum tipo de vigilância extraterrestre? Foram tantas as testemunhas para o incidente de Cosford que o Ministério da Defesa não teve outra escolha. Eles foram finalmente forçados a admitir que um objeto ou objetos não identificados de origem desconhecida tinham sobrevoado o Reino Unido. Em 1998, Tony Blair, o primeiro-ministro, faz uma reunião a portas fechadas com o Ministério da Defesa para ser alertado sobre os riscos de revelar informações delicadas sobre OVNIs. O Ministério afirma que eles possuem apenas um interesse limitado em OVNIs, mas que se mantêm abertos em relação à existência de formas de vida alienígenas. Foram necessários outros 10 anos antes que o governo britânico finalmente viesse a abrir o seu extenso arquivo em 2008. E o seu conteúdo era surpreendente. Há pouco tempo, cada um tinha uma pequena peça do quebra-cabeça, mas ninguém tinha conseguido juntá-las ainda. Agora, com a abertura dos arquivos do governo, já começa a se tornar possível uma visão como um todo. Também há outros documentos que mostram uma consistência com o que o Ministério da Defesa tem tentado minimizar a extensão dos fenômenos de OVNI, além de desacreditar toda a mídia que porventura houvesse publicado histórias sobre OVNIs e retratar qualquer um que investigasse OVNIs como maluco. Os arquivos confidenciais britânicos revelaram um padrão perturbador que já vinha desde o incidente de Rendlesham Forest. Existem muitos rumores de que haveria armas nucleares em Woodbridge. Os OVNIs estão interessados nos nossos silos de mísseis, nosso programa de armas nucleares e em nossas bases militares. Em 2009, inesperadamente, o governo britânico fechou a linha direta sobre OVNIs, deixando os cidadãos aterrorizados sem ter a quem recorrer. Please note that it is no longer MOD policy to record, respond to or investigate UFO sightings. Therefore, it is no longer possible to leave messages on this number. Further details are available on our website. Nos meses seguintes ao fechamento da linha direta, os avistamentos no Reino Unido triplicaram. Existe um velho ditado militar que diz: treino difícil, luta fácil. Deveria haver um plano preparado para um contato alienígena e uma invasão alienígena. Não se pode abrir mão da defesa. Qual seria a possibilidade de um grande evento alienígena no futuro? E haveria alguma coisa que o Reino Unido poderia fazer a respeito?